Olá pessoal, vamos agora colocar a mão na massa, praticar os conhecimentos que nós adquirimos na primeira parte da aula. Vamos então simular o trocador de calor do tipo Heat Exchanger no simulador DWSim. Vem comigo? Qual que é o objetivo dessa aula? Que no final você consiga determinar a temperatura das correntes de saída, da corrente quente e da corrente fria, consiga determinar, obter a eficiência térmica desse processo e obter o calor trocado nesse processo entre as correntes. Aqui está o enunciado do problema, que eu vou explicar melhor para vocês, mas vamos já adiantar. Você tem o fluido é água, onde você tem uma corrente de água fria a 30 graus Celsius, que será aquecida com uma outra corrente de água a 70 graus Celsius, ok? E como é que nós vamos partir então o início no simulador? Então, no simulador você vai precisar criar um novo projeto, selecionar o pacote termodinâmico Steam Table e selecionar a unidade o sistema SI, tá? No caso SI Engineering, ok? Porque aqui nós vamos precisar trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Bom, já no simulador nós vamos precisar então inserir as correntes materiais, onde nós vamos correr a corrente quente, né? Que é que nós vamos chamar de corrente 1, está a 70 graus Celsius e uma vazão de 5.300 kg por hora. A segunda corrente de alimentação no trocador de calor, a corrente fria, vai estar a uma temperatura de 30 graus Celsius e uma vazão de 4.000 kg por hora. E a composição dessas correntes é 100% água, que é o único componente presente na nossa simulação. Importante que você relembre os conceitos termodinâmicos que nós vimos na aula passada, né? Para que haja troca térmica, né, de energia, é necessário que exista um gradiente de temperatura entre essas duas correntes. E aqui nós temos esse gradiente. Lembrando, pelo princípio da termodinâmica, a energia vai fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, a corrente quente vai ceder energia, né, térmica para a corrente fria. Ok? Bom, aqui as configurações do nosso trocador de calor. Nosso trocador de calor vai ser do tipo Heat Exchanger e o tipo de fluxo vai ser contracorrente. Então aqui nós estamos setando o nosso bloco trocador de calor. Como é que vai ser o cálculo? O que nós vamos querer que o simulador calcule para nós no final da simulação? As temperaturas das correntes de saída, tanto a corrente fria quanto a corrente quente. O coeficiente global de troca térmica vai ser o valor de 850 watts por metro quadrado, que é enquanto que a área de troca térmica necessária para essa operação vai ser de 15 metros quadrados. Fundamental para o uso desse tipo de trocador de calor que você tenha essa informação, que é o coeficiente global de troca térmica, ok? Bom, antes de irmos para os resultados, vamos para a simulação? Aguardo vocês no simulador DWSim. Bom pessoal, então aqui nós temos no simulador DWSim, que vocês já sabem como chegar nessa área de simulação do simulador. Vamos criar um novo projeto, ok? Então vamos clicar em Next. O componente que nós vamos trabalhar é água. Seleciona água, clique em Next. O pacote termodinâmico, como foi dito, é o Steam Table. Adiciona aqui na caixinha à direita. Vamos selecionar o modo de cálculo do equilíbrio, o cálculo das fases de equilíbrio líquido-vapor. Clique em Next. O pacote termodinâmico é SI Engineering, porque nós precisamos trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Clique em Next. Next e Finish. Vamos aqui então pegar as correntes materiais, a corrente 1, uma corrente 2. Vamos pegar aqui na paleta Exchanger, nosso trocador de calor. Vamos trabalhar com o Heat Exchanger. Tá. Olha só, as correntes ligaram automaticamente. Eu não acho muito legal, porque aqui o modo de conexão está o Smart. Então você vai selecionar o No, tá? Aí você vai precisar deletar todos esses componentes, tá bom? Deletar esse. Vamos deletar esse componente. Deleta. Então você volta aqui, vem em Exchange, escolhe aqui Heat Exchanger. E agora ele não conectou automaticamente, tá bom? Vou dar um zoom aqui com o scroll. Então, a primeira corrente, essa primeira corrente, corrente 1, é a corrente quente. Então, vamos colocar aqui Hot In. Então, a corrente quente de entrada, tá? Ela está como? Qual a temperatura dela de trabalho?
é 70 graus Celsius e dá um Enter. A pressão não foi mencionada, deixo como está. A vazão de alimentação da corrente quente, que é a água, né, é de 5.300 kg por hora e dá um Enter. Ok? Vamos para a segunda corrente, que é a água fria, corrente fria de entrada. Então é cold, underline, in, tá bom? Temperatura dessa corrente é de 30 graus Celsius, dá um Enter. Mantém a pressão e a vazão de alimentação é de 4.000 kg por hora, dá um Enter. Pode ver que todos já ficaram em azul, indicando que eles foram configurados de forma correta. Vamos setar agora nosso bloco, nosso trocador de calor, Heat Exchanger. Duplo clique nele. Você pode mudar o nome dele aqui, colocar trocador de calor, dá um Enter. Aqui nós vamos especificar a nossa corrente nossa corrente 1 de entrada, que vai ser quem? A corrente quente, tá? Vamos especificar aqui, quer ver que já conectou, tá? Vamos especificar aqui a corrente 2 de entrada, que é a corrente fria, já entrou. Agora vamos especificar o que? A corrente de saída 1, que é a corrente 3, tá? Voltando aqui. E a corrente de saída fria, corrente 4, tá? Vamos especificar aqui o nome da corrente 3, é Hot Out, corrente quente de saída, dá um Enter. A corrente 4, como é que nós vamos defini-la? É Cold Out, corrente fria de saída, ok? Precisamos especificar os dados do bloco, nosso trocador de calor, duplo clique nele. Então aqui nós estamos definindo que você tem diversos tipos de parâmetros que você pode pedir para que o simulador calcule. Você pode pedir para ele calcule a área, você pode pedir que ele calcule a temperatura da corrente fria de saída, da corrente quente de saída e assim por diante. Nós queremos calcular a temperatura das correntes de saída, tá? De ambas, corrente quente e corrente fria. Qual o tipo de fluxo que nós vamos admitir para essa simulação? Contra-corrente ou correntes paralelas? Em relação em seguindo o enunciado, correntes contra-corrente. Bom, aqui nós não vamos mexer nas pressões. E aqui o coeficiente global de troca térmica fornecido no enunciado, 850 kW por metro quadrado Kelvin. Dá um Enter. E a área de troca térmica fornecida é de 15 metros quadrados e dá um Enter. Então toda a sua simulação rodou perfeitamente aqui. Se você vir aqui, selecionar o bloco trocador e descer aqui o scroll do mouse, você já tem os dados finais do seu processo. Mas nós vamos colocar isso na forma de tabela, que fica mais fácil para a gente trabalhar com esses dados, ok? Deixa eu fechar tudo aqui. Então você vai vir Insert, Master Property Table, tá? Duplo clique aqui. Você vai selecionar quais objetos, as correntes, os objetos que você quer obter os dados. Então a corrente quente de entrada, a corrente fria de entrada, a corrente fria de saída, a corrente fria, corrente quente de saída, a corrente quente de entrada é a corrente fria de entrada, a corrente fria de saída e a corrente quente de saída. E quais parâmetros que eu quero que saia na tabela? Você pode selecionar para não que fique uma tabela muito poluída visualmente. Vou só escolher alguns parâmetros que eu acho importante: temperatura, pressão e a vazão máxima. Então, aqui. E aí você tem os dados da corrente quente de saída, a corrente quente de entrada, a corrente fria de saída e a corrente fria de entrada. Temperatura, pressão e vazão. Tá bom? A gente vai trabalhar mais detalhadamente esses dados nos resultados, mas agora vamos pegar os dados do trocador, né? Então você clica no trocador, vem Insert e aqui você vem Property Table, tá? Duplo clique. Agora, de qual objeto você quer extrair os dados? Eu quero do objeto, do equipamento, que nós chamamos de trocador de calor. E quais propriedades eu quero que fique na tabela, apareça na tabela? O coeficiente global de troca térmica, a área de troca térmica, o calor trocado nessa operação. Que mais? Deixa eu ver. A eficiência térmica. Cadê?
a média logarítmica das diferenças de temperatura e a eficiência térmica. Aqui, ó, termoeficiência. E aqui você tem os dados do trocador, do equipamento, tá? E esses dados vão ser super importantes para nós trabalharmos na parte de resultados. Vamos fazer uma validação técnica da simulação e ver se a nossa simulação, nosso processo, foi trabalhado de forma satisfatória. Mas antes, não esqueça de salvar essa simulação como heater, né? Heat exchanger, tá? Salva e ok. Vamos lá para a área de resultados e trabalhar melhor esses resultados obtidos? Bom, agora nós vamos trabalhar com os resultados obtidos na simulação. Então, na simulação, nós obtemos o que? O simulador nos forneceu a temperatura de saída dos fluidos, tanto a corrente fria quanto a corrente quente, né? Então, a temperatura da corrente fria de entrada é de 30 e sai a 61,87 graus Celsius. A corrente quente, ela entra a 70 e sai a 45,96 graus Celsius. Está coerente, né? Porque pelo princípio termodinâmico, a energia é transferida do corpo quente, que está a 70 graus Celsius, para o corpo frio, que está entrando a 30 graus Celsius. Então, devido à transferência dessa energia térmica, que nós identificamos aqui no simulador, que foi de 148,014 kW, foi necessário para elevar a temperatura da água estar a 30, chegar a 61,87 graus Celsius, né? Bom, aqui nós temos o coeficiente global de troca térmica e a área de troca térmica, que foi fornecido no enunciado, e aqui nós temos o que é calculado, né? Que é calculado pelo simulador. A média logarítmica das diferenças de temperatura, que deu da ordem de 11,60 graus Celsius, e a eficiência térmica do nosso processo, que é de 79,65%, né? Como nós vimos na aula anterior, trocadores bem projetados, né? bem desenhados, podem gerar eficiência térmica acima de 70%. E isso acaba causando um ganho energético no nosso processo. Bom, vamos fazer agora uma comparação térmica entre os valores obtidos na simulação com a teoria, né? Vamos fazer uma comparação térmica com os resultados do DW5. Nós vamos então partir do princípio da primeira lei da termodinâmica, que a energia calculada aqui, né? O calor trocado vai ser vazão mássica vezes o CP, que é o calor específico da água, vezes o gradiente de temperatura da corrente fria, né? Por que nós estamos utilizando essa expressão? Porque, se você observar, a água aquecida de 30 foi para 60, não houve mudança de estado físico, né? Então, aqui você tem a vazão mássica, o calor específico da água e o gradiente de temperatura, onde aqui a temperatura de saída da corrente fria menos a temperatura da corrente de entrada da corrente fria, né? Fazendo as devidas substituições, então esses são os dados extraídos da simulação, tá? Para a corrente fria, tá? A corrente de alimentação da corrente fria é de 1,11 kg por segundo. E da onde que eu extraio essa informação? Já vou mostrar para vocês. Vamos lá no simulador? Bom, voltando aqui na simulação, como é que eu obtenho? Então, se você observar, a vazão está em kg por hora. Como é que eu obtenho essa informação em kg por segundo para que eu possa fazer o cálculo da comparação técnica? Então, peço que você venha em Settings. Aqui em Settings, em Configuração, você vai vir em Sistema de Unidades, System of Units. E aí você vai escolher o sistema C5, que a temperatura está em graus Celsius. E a unidade aqui você consegue mudar para quilogramas por segundo. E aí é só fechar. Agora você pode ver que os dados de vazão mássica foram convertidos de kg por hora para kg por segundo. E dessa forma você pode pegar esses dados e trabalhar lá na seção de resultados. Vamos voltar para a nossa seção de resultados? Voltando aqui então, pessoal, nós vimos então que a vazão mássica de alimentação da corrente fria que entra no nosso trocador é de 1,11 kg por segundo, a temperatura de entrada, a temperatura de saída obtido, né, pelo simulador é de 61,67 graus Celsius. E aí vamos calcular a energia térmica teórica, né, dessa operação, que fazendo as devidas substituições vamos obter que a energia térmica teórica, né,
calculado analiticamente, é de 146,94 kW. Vamos fazer o que agora? Comparar, né, o calor teórico com o calor simulado, né? O calor simulado obtido no DW5. E se o calor teórico, né, se a margem de erro for menor do que 5%, a simulação está validada, está ok. Indica que o modelo termodinâmico que nós escolhemos representou de forma satisfatória a nossa operação. Então, o calor, nós vimos que o heat load que nós obtivemos, né, o calor simulado obtido no simulador DW5 foi da ordem de 148,01 kW. Se você não se recorda, volta um pouco o vídeo que você vai ver a explicação, né, desse item. Tá? Então, calculando o erro, o Q simulado, que é o 148,01 kW, menos o Q teórico, que nós acabamos de calcular analiticamente, 1,46 menos 94, dividido por Q simulado, vezes 100. Então, fazendo esse resultado, nós chegamos que o erro é menor do que 5%. O erro aqui deu de 0,73%. Então, indica que a simulação está validada. O nosso pacote termodinâmico escolhido representou de forma satisfatória a nossa operação. Bom, e o que fica de conclusão dessa primeira parte da simulação do trocador de calor? A simulação foi realizada com sucesso, os resultados obtidos estão coerentes com a teoria, como nós vimos através da comparação técnica, e a simulação é útil para dimensionamento térmico, uma vez que nós podemos conseguimos calcular a temperatura das correntes de saída e podemos calcular também a eficiência térmica desse processo. Fica como sugestões de explorações futuras. O que aconteceria se você alterar as condições de entrada? Se você testar, ao invés de contracorrente, correntes paralelas, como é que vai ser a eficiência? Como é que vai ser a temperatura da saída dessas correntes? Simule com outro pacote termodinâmico, veja a eficiência, faça a comparação técnica. Use outro tipo de trocador. Bom, gente, é isso para essa simulação do trocador de calor Heat Exchanger. Na próxima parte da aula, nós vamos simular o trocador de calor Heater, que é um trocador de calor mais simples, mas também muito útil nas simulações.